Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ok. Eu sou o professor José Rubens e esse aqui é mais um vídeo para o canal História na Tela. Essa aula, pessoal, ela é voltada para o 7º ano do ensino fundamental, tá? O tema de hoje vai ser Renascimento Cultural. O Renascimento Cultural, antes da gente começar a entrar no tema, é importante a gente explicar esse conceito, né? O período histórico é o seguinte: antes do Renascimento, antes da Idade Moderna, a gente viveu a Idade Média. Foram 1000 anos. Os pensadores do Renascimento, os pensadores do Iluminismo, os pensadores da história moderna, eles acreditavam que a Idade Média foi um período de muito atraso científico, atraso cultural. Foi um período de não progresso, segundo eles. E eles até apelidaram esse período como Idade das Trevas, né? Mostrando aí um preconceito entre eles. Um preconceito dos pensadores, dos escritores do pensamento moderno em relação ao homem do medievo, né? Então, o Renascimento seria renascer para um novo tempo. Renascer no conhecimento, renascer nas artes, renascer na cultura, tá? Então, o contexto histórico do Renascimento é esse, é a transição entre a Europa medieval para a Europa moderna, né? Aconteceu nos séculos XV, XVI e XVII, né? Início no século XIV, começando na Itália, tá, pessoal? Na Itália. O que estava acontecendo ali? Como a gente sabe, passamos pela crise do feudalismo. Na crise do feudalismo, começou a surgir grandes rotas comerciais e rotas marítimas. E com isso, muitas pessoas tiveram novos conhecimentos, novos contatos entre os povos. Isso fez com que aumentasse o comércio e a expansão das cidades. Tanto é que o renascimento cultural acontece ao mesmo tempo que o renascimento urbano. Muitas pessoas deixam a cidade e vão morar. Muitas pessoas, deixam o campo, vão morar na cidade, né? O contexto histórico é esse, é a transição feudo-capitalista. Nós temos o feudalismo que está em crise, vai para o mercantilismo e depois se inicia o capitalismo, né? De fé e fato com a Revolução Industrial, tá? Então nós temos aí uma época de transição. Os fatores importantes que a gente tem que observar. O Renascimento ele marca a ascensão de uma nova classe social. Como a gente sabe, na Idade Média, as pessoas mais poderosas eram chamados senhores feudais. Eles tinham muito poder, muito prestígio. A maior representação de riqueza no feudalismo, na Idade Média, foram o fato de você possuir terras. Quem tinha terras eram as pessoas mais ricas e mais poderosas e influentes. Com o desenvolvimento da burguesia, as coisas mudaram um pouco, né? Primeiro, como surgiu essa burguesia? Né? Os habitantes da cidade, os primeiros habitantes, os donos do comércio, donos de fábricas, donos de tapeçarias, de joalherias, fábricas de coisas, eles tinham apelidos de burgos. E aí foram chamados de burgueses, porque eles tinham essas corporações, essas atividades comerciais, tá? Então essas pessoas começaram a ficar muito ricas, ter uma acumulação ali de capital, uma acumulação material, ouro, prata, né? Então essas pessoas queriam poder. Então uma coisa que acontecia bastante era um burguês se casar com um nobre falido, geralmente falido, para poder herdar dele um título de nobreza, barão, marquês, conde, né, condessa, esses títulos de nobreza aí. Então, uma coisa interessante, pessoal, é o fenômeno dos mecenas. Quem eram os mecenas? Os mecenas eram os nobres, às vezes bispos, ou até mesmo o papa, pessoas que patrocinavam artistas. O renascimento cultural ele vai ser marcado pelo patrocínio de artistas, porque uma maneira de você
demonstrar poder no Renascimento, demonstrar riqueza e influência, era o seu palácio, o lugar onde você mora, ser bastante enfeitado. Ser bastante enfeitado com obras de artes, esculturas, pinturas, tapetes, né? A Igreja Católica também não ficou por trás disso. Ela incentivou bastante, né? Alguns bispos poderosos, eles incentivaram bastante um embelezamento, um desenvolvimento cultural dos espaços das paróquias, das capelas e das catedrais, tá? Então, os mecenas eram esses que forneciam patrocínio e proteção para os artistas, né? Nesse período nós temos artistas fabulosos. O principal deles vai ser Leonardo da Vinci, né? Vai ser o mais famoso. Geralmente os mais famosos são italianos, porque é lá que começou o Renascimento Cultural. E por fim eu vou falar sobre as características do Renascimento Cultural. A primeira delas é a inspiração da cultura greco-romana, né? Para os pensadores do mundo moderno, né? Da Europa moderna, se a Idade Média não deu certo, eles vão retroceder e voltar para a Antiguidade Clássica, o período de Grécia e Roma. Então vai ter uma valorização aí, eles vão gostar de pintar deuses. Nós temos, por exemplo, a Vênus, né? Eles vão gostar de desenhar pinturas, esculturas de figuras gregas, figuras romanas. Vão utilizar muito bustos, as colunas de gesso inspiradas na Grécia Antiga, na Roma Antiga, né? Outra característica vai ser o antropocentrismo, né? O que é antropocentrismo? Antropo vem do grego homem, centrismo significa centro. Então, colocar o homem no centro, né? Vem aí também o humanismo, o ser humano como o princípio das ideias e o objetivo das coisas, sendo o centro das decisões e das coisas. O naturalismo vai ter muitos quadros, pinturas renascentistas que vão ser naturalistas e vão se inspirar na natureza. Outra coisa marcante é a separação que existe com a igreja. Não é que o homem moderno, o homem renascentista, ele deixa de ser cristão. Muito pelo contrário, mas ele vai valorizar a razão. Esse é o racionalismo, outra característica também. Junto com o individualismo, né? Espremido aí, expresso, melhor dizendo, pelas obras dos burgueses, e o hedonismo, que seria a valorização das artes ao representar os sentimentos e os prazeres dos homens, tá? Então, esse foi um pequeno resumo aí sobre o que foi o Renascimento Cultural, tá? Obrigado aí pela participação de vocês. Até a próxima.